E aí a gente passa para a segunda etapa aqui, que é o design industrial ou design de produto, onde você pode desenvolver produtos e objetos tangíveis, que são tocáveis, por exemplo. Certo? Então vamos considerar como um produto uma cadeira onde você tem um design e ela tem um estilo, ela tem uma estrutura, ela tem um visual ali que possa ser bonito ou não, e ela tem uma funcionalidade, até porque o design foca sempre na funcionalidade, certo? Então ela serve para quê? Para você sentar e se sentir confortável, mas tem cadeiras que são ruins e tem cadeiras que são boas. Você já deve ter sentido isso na prática, claro. Então não é à toa que quando você vai usar uma cadeira ou vai projetar uma, você tem que pensar qual que vai ser o design, qual que vai ser a funcionalidade, para que a pessoa que utilize isso tenha uma experiência bacana, certo? Se não foi bom, significa que o design daquele produto é falho, certo? E seguindo aqui, nós temos a outra área que é a de interação, que é entre serviços, experiências e interfaces. Serviços, basicamente, todo mundo já sabe o que é. Experiências, vamos considerar como aquele drive-thru do McDonald's, onde tem toda uma estrutura de recebimento das pessoas e de finalização. Aquele processo também da Disney, onde eles tentam fazer toda aquela experiência maravilhosa, uma experiência que foi pensada do começo ao fim para que ela realmente seja uma coisa memorável. Então existem o design de todas essas etapas para que empresas que prestam serviços consigam fazer uma coisa bacana e que as pessoas se sintam bem, certo? E tem a interação relacionada a interfaces. Quando a gente fala em interfaces, a gente se refere a uma tela gráfica, uma tela que você vai interagir com ela. Vamos considerar a tela de um aplicativo, certo? Que quando você entra no aplicativo, ele vai ter uma tela de login, ele vai ter botões, ele vai ter opções, vai ter funcionalidades. E às vezes você vai achar fácil utilizá-lo e às vezes você vai achar difícil, certo? Então, alguém que construiu esse aplicativo pensou ou não em fazer uma interface amigável, uma interface que tivesse uma boa experiência. E é nessa etapa de interação que a gente entra no UX Design, que seria o User Experience, ou experiência do usuário, certo? Essa área, geralmente, ela é focada em tecnologia, onde vai ter uma equipe, onde vai ter um designer focado em fazer pesquisas, buscar informações, conhecer o público, entender a necessidade, entender qual que é o problema. Então, ele vai ter que ter empatia para conseguir realmente entender o que ele vai produzir para sanar um problema. E em cima disso ele vai desenvolver geralmente um aplicativo para resolver esse problema, certo? Pode ser uma interface online, uma plataforma na internet pelo navegador, mas geralmente a gente foca em tecnologia. Não necessariamente vai ser só tecnologia, até porque todas as outras áreas têm a questão da experiência com o usuário. Vou dar um exemplo aqui sobre a embalagem de ketchup, só para vocês entenderem. Embalagem de ketchup, a gente vem aqui, ó, em imagens. Se a gente vir aqui, tem uma diferença dessa embalagem para essa. Essa aqui é um dos modelos mais antigos e essa aqui é uma das mais recentes. Porque antigamente essa aqui era muito ruim, até pelo fato de você consumir aqui o ketchup nessa embalagem e ficar um restinho aqui na parte inferior, certo? E mudaram para essa outra embalagem aqui, porque viram que ela tem uma experiência com o usuário muito mais bacana. Certo? Vamos fazer uma outra alusão àquele sachê de ketchup que a gente encontra em lanchonetes, por exemplo. Aquele sachê lá, pequenininho desse tamanho, vamos falar a verdade, ele é horrível de se utilizar. Eu, particularmente, toda vez que eu vou comer alguma coisa numa lanchonete ou coisa do tipo, eu não consigo abrir aqueles sachês, que ele tem uma linha ali destacável que eu simplesmente não consigo rasgar. Às vezes eu tento rasgar com dente, eu não consigo. E eu fico pensando, a experiência do usuário aqui é péssima, pelo menos para mim. Certo? Então, toda vez que alguém tem que desenvolver alguma coisa, você deve pensar, será que todos os meus usuários, todos os meus tipos de usuários, com aqueles com habilidade ou não manual, será que eles vão conseguir utilizar isso aqui de uma maneira bacana? Certo? Deve-se pensar. Não é à toa que quando você é um designer, você está pensando em um produto ou serviço, você tem que pensar nesse conceito, nesse possível problema. Eu particularmente eu não consigo, geralmente eu peço para outras pessoas rasgarem para mim porque simplesmente aquilo não funciona para mim. Beleza?